Ei, boa noite, gente. Estamos aqui na nossa primeira Isominds Talks do ano de 2026. Quero dar boas-vindas para todo mundo que está conosco aí, que veio assistir esse bate-papo super bacana hoje sobre rastreabilidade, né, do processo de mineração, ESG e o futuro da mineração. A gente está falando desse assunto aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Que tenhamos todos um ótimo ano de 2026. Estamos aqui. Olha, está dando um problema técnico aqui. E hoje eu tenho um convidado muito especial, mas antes de chamar esse convidado, eu queria trazer aí dois assuntos. O primeiro queria deixar aqui a nossa homenagem ao Raul Jugman, presidente do IBRAM, as nossas condolências a toda a equipe do IBRAM e principalmente a família do Raul, né, que faleceu aí essa semana. É uma grande perda para o setor. O Raul, ele teve um papel excepcional aí na mineração, no setor de mineração nos últimos anos. E eu tenho muita certeza que ele tem todo o respeito e admiração do setor. E, claro, uma grande perda para a família e para os amigos. Fica aí o nosso respeito e a nossa homenagem. O outro assunto que eu quero trazer um spoiler aí da Isominds. Isominds certamente vai crescer muito nesse ano de 2026. Nós estamos super engajados, super animados, e já posso dizer que a gente vai ter 2 novos cursos sendo anunciados aí em breve. Um curso Fundamentos da Geometalurgia aplicado à mineração, e o outro curso Estimativas de Recursos Minerais com Lea Frog, olha só, eu no trava-língua aí. A gente teve um outro curso que fez bastante sucesso aí, que foi o modelamento geológico, né, com Lea Frog. E aí agora a gente vai ter esse novo curso de estimativas e recursos minerais. Então fiquem de olho, nos próximos dias aí a gente vai anunciar esse curso e vamos continuar aí a nossa jornada, né, de transformar a educação na mineração através aí de grandes especialistas da área, do setor, pessoas que conhecem e vivem o setor aí há muito tempo. E em falando, né, em pessoas que conhecem e vivem o setor há muito tempo, hoje o nosso convidado é o Eduardo Gama. O Eduardo Gama, ele é um engenheiro de Minas, nascido lá no Tocantins. E o Eduardo Gama, ele é fundador e CEO da Certmine, que é aí uma empresa, né, que trabalha exatamente com a rastreabilidade dos processos minerários. Eu vou chamar o Eduardo. Na semana passada, que a nossa live que teve que ser adiada, né, o Eduardo estava na África, se eu não me engano, ele traz aqui para a gente. E agora o Eduardo está em Cuiabá. Vem para cá, Eduardo. Boa noite, né? Boa noite para vocês. Ainda está claro aqui, eu estou com hora a menos. Tudo bem, Gisele? Tudo bem aí o pessoal que está nos ouvindo? E era Tudo Arábia ótimo. Saudita, só corrigindo. Arábia Saudita. Tá pertinho, né? Hoje você está mais perto, hoje você está em Cuiabá, né, Eduardo? Por Tô em isso que está Cuiabá, até... E ainda O bem que a gente está fuso, fazendo uma inclusive, live está... com o pessoal da mineração, que eu parei aqui num posto, foi onde deu, quem é de mineração sabe como é que é, a gente está sempre correndo atrás disso, né? Inclusive, se o áudio estiver ruim aí, vocês me avisam, pessoal, que eu tento melhorar aqui, eu tento para um lugar menos... Vida de Não, sem mineração, né? problema. Sem problema, que aqui com a gente é mineração pura e quanto mais trecho a gente fizer, melhor, né? Chegando da mina agora, o pessoal sabe bem como é, quem tá nos ouvindo aí. Coisa boa, Eduardo. Então, muito obrigada, né, por ter aceito Eu que aí o nosso agradeço. convite para bater esse papo conosco na nossa primeira live do ano, né? A gente está aí começando o ano com o pé direito, realmente. Mas antes, assim, da gente entrar nesse tema mais técnico, né, sobre a rastreabilidade, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória, o que te levou a empreender
com foco em rastreabilidade, certificação, essa questão do empreendedorismo na mineração, acho que tem trazido muitos ganhos para o setor, porque a gente tem trazido inovação para o setor, né? Conta um pouquinho para a gente aí da sua trajetória. Bom, em mineração tem uma importância, né? Empreender dentro da mineração, porque você fica muito limitado. É um universo de grandes empresas, então se você não está trabalhando dentro de uma grande empresa, as suas opções ficam menores, né? Então, eu venho do Tocantins, um estado onde eu sou da primeira turma, né? Primeira turma de engenharia de Minas que começou no Tocantins, eu estava lá. Então, assim, é um estado super pioneiro, né? Quer dizer, chegou por último agora, na verdade, na mineração. Você tem aí Ouro Preto, você tem faculdades mais antigas com mais de 100 anos, e a gente aí, né, começou em 2009. Então, um estado que tem poucas mineradoras, basicamente calcário, e eu não tinha muitas opções lá, né? Eu tive que ser criativo. E eu comecei a trabalhar como auditor para uma grande empresa de mineração, na época um fundo de investimento, e eu trabalhava avaliando as mineradoras se elas poderiam receber investimento ou não. E me encantei por esse mundo, me encantei por essa questão da auditoria, da rastreabilidade. Infelizmente, o Brasil é um país que é marcado por sérios problemas, seja da natureza aí de compliance, né, humanitário. A gente tem crises aí dessa natureza da parte ambiental, né? A gente tem problema de toda a natureza possível. E aí acaba que o mundo olha para o Brasil com muita desconfiança. E eu percebi que a gente não tinha ferramentas, empresas, mecanismos que pudessem dar essa segurança para quem está comprando, né, ou investindo no Brasil fora. E foi aí que eu comecei minha trajetória de empreender. Nesse meio tempo aí, acabei ficando um tempo na China, um tempo no Oriente Médio, auditando para empresas desses países, e eu vi que o Brasil era um terreno muito fértil para essa parte da auditoria, para a parte da certificação. Isso era 2016, 2017, ainda não estava o boom da rastreabilidade que está hoje, né? Então, nesse aspecto, sim, eu fui bem pioneiro. Provavelmente nós somos a primeira empresa a falar disso, de ter... Eu lembro que os primeiros mineradores que abriram as portas para a gente, né, eles falaram, cara, você é maluco. Não é obrigatório, né? Quem que vai abrir a porta para você entrar, auditar e emitir relatório? Então, era algo muito incipiente lá atrás e graças a Deus, né? O Brasil foi muito receptivo, principalmente o Mato Grosso, por isso que eu estou aqui, hoje aqui é o nosso principal mercado. O Mato Grosso recebeu muito bem a questão da rastreabilidade, da certificação, e hoje é um dos grandes exemplos aí, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. A gente estava agora há pouco aqui com a comissão peruana, o pessoal veio conhecer, veio estudar o que está sendo feito aqui. Está virando um case, né, Eduardo? Com certeza, com certeza. E um case global, né? A gente vê que a gente reclama muito do nosso quintal, mas olha só, hoje o nosso quintal está dando um show aí, está dando exemplo no mundo todo. A grama do vizinho não é mais verde, pode ter certeza disso. Exatamente. E uma coisa interessante que você falou, e eu quero que você conduza isso também, é essa questão de não ser obrigatório. A gente viu que de 2016 para cá, né, de alguns anos para cá, e não só com essa questão da rastreabilidade, as empresas cada vez mais, né, têm adquirido boas práticas que não são obrigatórias, mas que refletem diretamente no mercado, no negócio delas e, consequentemente, na sustentabilidade, né, da mineração como um todo. E isso é uma mudança de paradigma, né, uma mudança de pensamento que faz muita diferença. Com certeza. Né? Ô, Eduardo, e quando a gente fala de rastreabilidade, o que exatamente é a rastreabilidade na prática? Né? Do que exatamente a gente está falando e o que não é a rastreabilidade? Porque a gente pensa muito só no produto. Sim. Olha, a rastreabilidade, ela acaba sendo até muito deturpada, como o próprio ESG e governança compliance né? Infelizmente, são termos novos aí para o mercado, relativamente novos. A rastreabilidade, na verdade, ela é uma série de etapas e processos que você tem dentro da cadeia, desde a origem até o consumidor final. Então, a minha etapa dentro da cadeia é certificação, ou seja, eu audito a mineradora, gero um relatório, esse relatório vai caminhar dentro da cadeia, né? Desde ali da mina, vai passar pelas transportadoras, pelas fábricas, refinarias, e vai chegar num celular, vai chegar numa joia.
Então, todas essas etapas, todos esses atores dentro da cadeia, eles compõem um processo de rastreabilidade. Às vezes, a rastreabilidade é confundida com um processo de, eu vou colocar um QR Code no produto. Isso é parte da rastreabilidade, não é a rastreabilidade em si. Eu gosto de falar que, assim, a gente imagina um passaporte, né? Onde você vai carimbando ao longo ali do processo. A rastreabilidade, ela é isso, é o ato ali de carimbar esse passaporte nos diferentes pontos que você vai parar ali ao longo da cadeia. Então, a rastreabilidade, ela é um conceito hoje, muito mais um conceito do que uma prática, exatamente porque não é obrigatório, né? O mercado está cobrando muito rastreabilidade, já existem alguns países que têm legislações fortes de rastreabilidade. O Brasil ainda está engatinhando, né? O Brasil, infelizmente, ainda tem que criar muita regulação para garantir que esses minerais saiam daqui, vão para o destino final com a rastreabilidade, dando transparência no processo, né? Então, quando a gente está falando de rastreabilidade, a gente está falando do processo como todo. Então, a gente consegue, então, visualizar o quanto esse conceito, né? Você falou que é um conceito, ele está intrinsecamente relacionado à sustentabilidade da mineração. Com certeza, com certeza. E aí entra uma discussão até muito interessante que você vê em grandes eventos como o Exposibran, o Future Minerals lá na Arábia Saudita, que é como a gente vai pagar essa conta. Porque você tem um minerador ali que está super preocupado, poxa, assumiu um monte de custo que não está na lei, tem muita coisa que a lei não pede, mas o cara assumiu ali, né? Um bom relacionamento com as comunidades, o cara tem programas para as comunidades, tem viveiro, tá com muda. O cara está num nível muito legal, de energia solar. Hoje tem muitos mineradores que estão usando caminhões elétricos. Então, assim, você tem mineradores e mineradores. Como que você vai pagar por isso? Você vai pagar um prêmio a mais? Você vai pagar um valor diferente pelo produto desse minerador? Isso ainda não existe no mercado. Isso ainda é um conceito, né? Então, assim, existem muitas discussões como que a gente vai trazer a mineração para esse novo universo, né? Para essa questão da sustentabilidade. Esse novo patamar, né? Exatamente. E isso vem com uma conta, né? Essa conta tem que ser paga. Porque se o minerador está vendendo o produto dele pelo mesmo preço do vizinho, que não dá a mínima para nada disso que a gente comentou, ele só está tendo custo. Ele não está tendo nenhum benefício por essa, né, essa responsabilidade que ele teve ali na produção. Então, aquela coisa, você tem que subir a régua. Tem que virar regulação, tem que virar obrigação, porque eu, honestamente, não vejo o mercado pagando esse prêmio. Essa é uma discussão que a gente tem há muitos anos, principalmente no mercado de ouro, a gente não vê esse prêmio aparecer. Então, eu acho que tem que virar a regra. O que vira a regra para todo mundo passa, né, a não ser desleal de um ponto de vista competitividade de mercado. Então, existem muitas discussões aí, né, nesse universo da rastreabilidade. Porque o mercado, de forma não oficial, cobra, porque a sociedade Exatamente. cobra, o minerador, ele responde, o bom minerador, né, o que você falou, tem mineradores Exatamente. e mineradores. Ele responde, mas ele acaba sendo penalizado por isso. Então, a conta precisa realmente fechar, né? E a gente vê isso não só no pequeno, a gente vê no grande também, né? Os grandes mineradores têm essa discussão. Com certeza, algumas grandes mineradoras estão mais avançadas nessa cadeia que outras, mas no fim do dia o preço é o mesmo lá nos balcões internacionais. Você trouxe que nos últimos anos essa questão evoluiu, né? Então, assim, ganhou força nos últimos anos. Como que você avalia essa robustez, assim? Que países estão mais evoluídos? Como é que está o Brasil nesse ranking? Porque é o que você falou, às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, mas você estava recebendo gente de fora para ver o que a gente está fazendo. Mas quando a gente olha, por exemplo, para Canadá, Austrália, como é que a gente está posicionado nisso? Quando a gente olha para o lado das emissões de carbono, que existem métricas claras, a gente vai ter países que estão muito na frente do Brasil, não tenha dúvidas. É exatamente isso que você mencionou. Vai ter ali o Canadá, a Austrália. A Austrália tem uma guerra gigante contra a emissão de carbono, né? Eles têm aqueles projetos de injetar carbono nas rochas porosas e tal. Então, eles são muito ativos nessa questão da emissão de carbono. Mas quando você olha para o ESG, que não está restrito só à emissão de carbono, eu vou te ser muito honesto, tá? A maioria dos países estão patinando. Não tem ninguém que nossa, tá excelente. Porque você não tem métricas claras.
Hoje, o que que é uma empresa ESG, né? O que que é uma empresa ESG compliant? O que que é uma empresa verde? Isso não está claro, não existe um padrão ainda que foi adotado. Para ser sincero, o próprio carbono, que está há tanto tempo nessa discussão, a gente ainda não vê efetivamente os créditos carbono virando dinheiro, né? Tem uma discussão muito grande sobre isso. Então, eu acho que o mundo como um todo ainda está lutando, está aprendendo. O Brasil, quando a gente fala de ouro, eu não vou falar do resto, tá? Porque são casos à parte. Cada universo de mineral você tem uma realidade, um ecossistema. Por exemplo, o do ferro tem dinâmicas totalmente específicas, o do cobre. Quando você olha para ouro, que acaba que é o vizinho barulhento do mercado, sempre quando explode alguma coisa está relacionado à apreensão de ouro. Então, assim, o ouro, que é o que causa mais buzz, o Brasil é um baita exemplo, se você quer saber. A gente, óbvio, tem tragédias aqui assim que são uma mancha na nossa história, como a dos Yanomamis. A gente tem aí casos de apreensões gigantescas sendo feitas, mas você também tem mineradoras dando baile, dando show, dando exemplo, sabe? Existem mineradoras aqui na Baixada Cuiabana, por exemplo, que hoje produzem 100% da energia que usa através de painéis solares, usam caminhões elétricos, usam máquinas elétricas, não usa produtos químicos dentro da recuperação, né? Ou seja, não tem mais a mancha do mercúrio. O Brasil está fazendo um trabalho muito bom, mas isso é autorregulação. Isso são os mineradores lutando ali para ter um espaço ao sol, né? Para não ter, às vezes, ali um problema. Porque a gente vê as notícias, você vê a quantidade de máquinas sendo queimada, mineradoras sendo fechadas, multas sendo aplicadas. Então, eu acho que a gente ainda precisava ter uma regulação mais clara, tá? Uma regulação mais deixando as regras do jogo ali claras para os mineradores. Você tem que seguir isso, aquilo, e algum incentivo para quem está seguindo, porque essa turma, eu falo que é de aplaudir. Não tem ninguém ajudando, não tem ninguém incentivando, e os caras estão ali, estão se reinventando, estão dando exemplo. Então, assim, eu acho que o Brasil tem, sim, exemplos maravilhosos. Direto aqui tem canadense, tem chinês, australiano, americano. O pessoal vem aqui ver o que está sendo feito na mineração de escala artesanal e pequena escala, né? Quando você fala da grande mineração, aí eu acho que a gente já está meio nivelado. Você tem um padrão global aí que está mais ou menos no mesmo patamar, né? Então, enfim, são várias nuances, né, Gisele? A gente podia ficar aqui a noite inteira Horas e divagando horas sobre esse falando, assunto. né? Eu estou vendo aqui no nosso chat o Daniel Bortovski. Daniel, se eu não falei seu nome certo, você me desculpa. Está perguntando aqui: você acha, Eduardo, que essa questão de rastreabilidade poderia ser vista como algo mais amplo, que envolve o todo? Acho que Ótima esse é o pergunta. caminho que você está Ótima trazendo, né? pergunta. É muito interessante a pergunta que ele fez, porque eu atuo no pré. Como é que eu vou te explicar isso? A gente tem várias fases ali da mineração. Você tem o pré-operacional e o pós-operacional. Ele mencionou uma coisa muito importante. A rastreabilidade ela tinha que vir lá da pesquisa. E aí a gente tem os grandes padrões, como a NI 43101, tem JOR, no Brasil a gente tem Comissão Brasileira de Recursos e Reserva. Mas eu acho que a gente tem muito que aquecer, né? Que são as regras ali de como produzir as informações, mas a gente tem baixa rastreabilidade das informações. Então a pergunta dele é maravilhosa, porque sim, a rastreabilidade ela tem que vir lá atrás, lá da pesquisa. Eu atuo do pós-pesquisa, né? Eu atuo com a mina rodando, vamos dizer assim. A pesquisa é antes de ser uma mina, né? Então, assim, a gente vê poucas empresas realmente falando sobre a rastreabilidade. Isso é debate amplo aí nos grandes painéis pelo mundo. A gente tem os grandes padrões também que sempre incentivam a rastreabilidade, mas eu acho que a gente ainda está na idade da pedra quando você vai olhar isso aí. Ainda tem muita planilha, ainda tem muito dado estático, pouco dado dinâmico, né? Então, assim, eu acho que essa parte da rastreabilidade ela vem para trazer um dinamismo que hoje, infelizmente, o setor, em alguns aspectos, ele fica muito no comodismo. Parou, né? Mas, assim, Gisele, o que eu posso te falar é que eu, particularmente, sou um cara que tem 35 anos, a minha carreira tem aí 12, 13 anos, sou novo, né? Eu vi muita coisa nesse tempo, muita coisa. Gente, quando eu entrei, a ANM era tudo no papel, hoje está tudo digital. Então, assim, a gente está vendo um momento de transição magnífico. Eu acho que em 5, 6 anos aí a gente vai estar falando de rastreabilidade já em outro patamar, né? Aí você vai ter realidade virtual durante a pesquisa, vendo ali os furos saindo os testemunhos saindo do furo. Aí você pode viajar e vai embora, né?
Aí você chama a Patrícia Procópio, que ela gosta. E não só em relação à pesquisa, falando aí da parte técnica, eu quero ver também empresas lembrando que a pesquisa ela é uma fase muito importante em que você dá início ao relacionamento com as comunidades, né? Porque hoje são muito raros as empresas que têm essa percepção. Às vezes você fica muito preocupado ali em quantos 1.000 metros de sondagem eu preciso fazer e se esquece de avisar os superficiários, de conversar com as comunidades, de conversar com os prefeitos sobre o que está sendo feito. E aí depois a gente tem um passivo, né, Eduardo, nessa área. Isso. Então, já que a gente Aconteceu está falando... recentemente no Jequitinhonha, né? A gente teve ali um boom de novas junior companies investindo em pesquisa. E assim, gente, eu falo porque eu tenho conhecimento de causa, eu já fiz muita pesquisa no Jequitinhonha. Não nada foi feito ali fora do normal que a gente vê em outros locais. É porque é algo muito novo para eles, para as comunidades. E as comunidades se assustaram. Muita gente ficou, gente, os caras estão furando do lado do rio, isso aqui não vai dar problema. Teve gente que furou sem licença, a gente viu nas notícias, mas a grande maioria está furando ali pensando, já tem um planejamento, tem, né, todo um licenciamento feito. Então assusta, como a Gisele falou, às vezes se não tiver um trabalho com a comunidade, uma vez eu fiz um trabalho em Juazeirinho, interior ali, né, do Nordeste. Cara, a cidade às vezes parava para ver a sonda chegando, para ver as coisas acontecendo. Então assim, a mineração ela tem essa beleza, às vezes você vai ter uma baita de uma operação numa cidade, perto de uma cidade com 2 mil habitantes. Então, assim, como você bem falou, a pesquisa mineral, você tem que ter uma preocupação pesada até com essa questão do ISD. E as empresas que se atentam para isso mais cedo, elas colhem o fruto quando elas estão operando, né? Então... Exatamente. Fica a dica aí, já que a gente está falando de rastreabilidade e ESG, né, Eduardo? E assim, quando você está furando, às vezes, numa região dessa, lembra que aquela comunidade ali vão ser os seus trabalhadores, quando virar mina, né? Todo mundo ali, a mão de obra sai dali. Então começa um relacionamento do começo, bem do início da pesquisa. O aspecto social numa fase de pesquisa, ele é enorme e ele é muito importante. Então, as empresas que já entendem isso, certamente elas estão dando um passo aí para ter uma operação muito mais facilitada, né? No futuro. Com certeza. Eduardo, aqui a gente, falando ainda de ESG, né? Hoje a gente tem a rastreabilidade como um instrumento, um requisito, um padrão de mercado, ou tudo isso junto? Porque hoje não é uma obrigação, né? Como que você descreve a rastreabilidade nessa percepção? Hoje é o seguinte, como é que eu vou pôr isso de uma forma linear, né, sem ficar divagando? Tudo isso que você falou, com certeza, tá? Nem todos esses aspectos, nem todas essas características são vigentes. Porque eu vou dar um exemplo prático. Você tem uma grande marca joalheira que poxa, atende grandes mercados, que fala sobre sustentabilidade, mas ela não sabe como que o ouro que está chegando nela está sendo minerado, né? Outro exemplo melhor ainda, que a gente viu nas redes sociais recentemente, é o pessoal batendo muito na história das gemas, que o pessoal do esoterismo, do misticismo gosta. Quando aquilo está limpando energia, está fazendo não sei o quê, a gente que é da mineração tem até um pouquinho de pé atrás com essa história, né? Mas eles estão usando aquilo para um bem social, um bem, né, até às vezes ali do corpo. Cara, mas isso está carregado de um monte de coisa que não deveria, porque às vezes tem criança trabalhando, trabalho infantil, trabalho escravo, né? Veio de um garimpo em condições assim desumanas. Esse é um pequeno micro exemplo, né, de discrepância do fim, né, o uso daquele mineral com a origem dele. Então, quando você está falando de uma joia que vai estar ali no pescoço da socialite, que vai estar dando um discurso sobre ESG, poxa, às vezes foi uma criança que bateou ali aquele ouro, cara. Então, essa é a rastreabilidade. A rastreabilidade, ela está aí para mostrar que o mineral que está no seu celular, está na mão de todo mundo aí, que está no computador, veio de uma fonte sustentável, de uma fonte consciente. A Apple recentemente fez isso com a questão do cobalto, né? Boa parte do cobalto do mundo vem do Congo, da República Democrática do Congo, então preciso mencionar as condições desumanas que boa parte das minerações operam.
Então a Apple passou a operar com reciclagem de cobalto, porque estava manchando a imagem, né? Estava dando aquele problema ali. Poxa, você imagina, eles investem milhões em sustentabilidade, em ESG, em mídia, e aí vem um caso desse com aquelas... Na verdade, foi um documentário que saiu, né? Que ficou muito famoso, mostrando ali as condições de trabalho, e aí o pessoal se atenta. Mas eu acho que ainda está muito isso, está muito reativo. Primeiro precisa vir a porrada para aí o mercado exigir. E aí, como o mercado está sendo cobrado pelos seus consumidores, o mercado está tomando certas medidas que deveriam vir de governo, deveriam ser regulações. Porque é isso, né? Se o governo não normaliza, não equaliza, a regra está ali para todos, você vai ter essas discrepâncias. Você vai ter uma empresa trabalhando muito bem, uma empresa trabalhando mal. A empresa que está trabalhando muito bem vai atender mercados muito bons, e a que está trabalhando mal vai atender mercados que não dão tanta bola, né? A gente sabe que uma joalheria de entrada, às vezes não tem tanta preocupação assim com o discurso ESG dela. Então ela já compra um ouro mais duvidoso. Isso é para tudo, gente. Isso é o ferro, mesma coisa. Ferro que vem de origem né, responsável vai para boas, grandes fábricas, ferro duvidoso vai para as fábricas menores. Então, assim, criou-se uma segmentação de mercado que não deveria existir. Isso é uma loucura, né? Não existe ouro pior ou melhor, ou ferro melhor ou pior. No fim do dia, são pessoas, né? São pessoas que estão envolvidas ali sejam as comunidades, sejam os trabalhadores, ou seja o nosso planeta, né? O que a gente está deixando para trás. Então, é muito amplo e envolve muitas nuances esse tema, né? Quando a gente fala de mineração, a gente sempre fala muito que as pessoas elas querem o produto e negam a produção, né? Até pela reatividade que hoje muitos setores da sociedade têm em relação à mineração, né? Com certeza. E isso tudo que você trouxe mostra muito essa realidade, né, Eduardo? Eu quero a joia, mas eu não me importo, ou eu não é nem me importar, às vezes eu não me atento. Você não lembra, né? Nem que isso existe. Exatamente. Eu acho que a joia surgiu na joalheria, e não foi isso, né? Não, aí que tá, né? Nada surgiu. A gema que tá ali, o cobre que foi usado na liga, o paládio que foi usado na liga, tudo isso veio da mineração. É isso que as pessoas esquecem, né? Gisele, o Pedro Melo fez uma pergunta aqui boa, hein? Nos comentários. Isso, o Pedro Melo perguntou. Ele já encaixou agora. aí no que a gente está falando. Ele fez a pergunta sobre rastreabilidade na PLG. Só para quem talvez não saiba, a PLG é a permissão de lavra garimpeira, né? Então, assim, a PLG ela está prevista pela nossa Constituição. É uma profissão, uma empresa, não é empresa porque vai ser no CPF dele, né? Mas a gente sabe que ele acaba sendo uma microempresa. É o meio da mineração. Que está previsto por lei. Muita gente, às vezes, encara esse pessoal... Muita gente fala que compara garimpo com o grileiro. O garimpeiro é o grileiro? É algo criminoso? Isso é uma tristeza, gente. E a pergunta do Pedro é muito boa. E o Pedro é um cara aí, poxa, que luta pela rastreabilidade também, desde os primórdios aí que eu me entendo pro mercado, eu vejo o Pedro aí nos eventos. Pedro Melo, né? Pedro Melo ali no Parazão, trabalhando ali para a turma. O que acontece? A rastreabilidade, ela limparia essa barra do garimpeiro. Se a gente tivesse, de fato, né, as leis, todo o arcabouço que obrigue as empresas a pedirem a rastreabilidade, você ia saber de onde que veio, você ia ver a licença do garimpeiro ali, ia saber que veio de um garimpo sustentável, e você não ia misturar o garimpeiro com uma atividade ilícita, que é um erro. Infelizmente, é um erro comum. Às vezes eu tenho reuniões com o pessoal da grande mineração, e é loucura você pensar que um cara que está 40, 30 anos da mineração ainda enxerga o garimpeiro como uma figura irregular, uma figura ilegal, né? Não são sinônimos, e eu acho que numa live sobre rastreabilidade era importantíssimo fazer esse adendo aqui, né? Então, mandar um abraço aí pro meu amigo Pedro, fez uma pergunta muito boa. Pois é, e já pegando o gancho da pergunta do Pedro que você trouxe, a gente tem uma percepção de que a rastreabilidade é algo acessível apenas para grandes empresas. Isso é um mito ou isso, infelizmente, ainda é uma realidade pelos custos que isso envolve? Então, Gisele, é uma questão muito de um pouco de mentalidade também, tá? Isso aí não deixa de ser. Porque os custos não são exorbitantes, é algo que cabe dentro da operação da maior parte deles. O que acontece? Hoje o pequeno minerador, vamos tirar a figura do garimpeiro, esquece o garimpeiro. Vamos resumir tudo em pequeno minerador. Porque eu conheço garimpeiros que têm operações maiores que algumas pequenas mineradoras. Então vamos
vamos colocar tudo no mesmo balaio, pequena mineração e grande mineração, né? A pequena mineração, ela já assume custos que estão ali no cotidiano dela, que hoje está na conta, entendeu? Não é algo que prejudica a operação dela ou está inviável. Mas por que ela assume esses custos? Porque é lei. A lei obriga. Então, como a rastreabilidade não é lei, tudo é caro. Até se for de graça, às vezes é caro, porque o cara vai ter que ter uma dor de cabeça, vai ter que colocar uma placa no lugar que ele não queria. Então, sim, infelizmente, hoje eu diria que mais da metade do problema é cultural. É cultural. É a forma que quem está produzindo aquele mineral encara a rastreabilidade, que isso é bom para ele. Porque a pergunta é sempre assim, se o governo não me obrigou, para que eu vou ter esse custo? Mas, assim, hoje, quem foi pioneiro, quem investiu na rastreabilidade, quem começou a adotar a rastreabilidade, já colhe frutos muito bons. São empresas que são reconhecidas pelo mercado, são empresas que conseguem financiamento direto com as marcas para a máquina, têm acesso a compradores melhores. Então, assim, você tem sim, né, o benefício ali que é indireto, mas ele está ali. Então, não é uma coisa só para grande mineradora. Eu diria que para grande mineradora, às vezes, acaba sendo mais difícil adotar a rastreabilidade que a pequena, porque a grande Porque os mineradora ela usa processos são muito amplos, né? muito amplos, usa muitos terceirizados. Uhum. Então, assim, a grande mineradora adotar a rastreabilidade é muito mais difícil que um pequeno minerador. Entendi. E aí a gente estava. Eu ia te perguntar se a gente ainda tem, né, uma resistência à rastreabilidade e o motivo dessa resistência. E você trouxe que o motivo é justamente por não ser uma obrigação, né? Que a gente Faz acaba parte. caindo na questão cultural. Se não é uma obrigação, eu já tenho tantas obrigações para cumprir que eu não Com vou certeza. disponibilizar tempo, recurso humano e recurso financeiro para isso. Eu te falo por mim, tá? Por muito tempo, os nossos principais clientes eram os mineradores. Os mineradores tinham que ter o custo ali para se certificar, para se auditar. Hoje, boa parte dos nossos clientes, o comprador está pagando a auditoria dele. Ou seja, ele não tem custo, né? Boa parte desses clientes. E eles continuam, às vezes, me dando dor de cabeça. Não, que eu não quero. Não, que isso aí é a procurar pelo em ovo, isso aí dá trabalho demais. Então, você vê, o problema não é financeiro. Boa parte É das vezes, o cultural. problema não é financeiro. Interessante, né? Essa questão que você trouxe. Você começou num mercado focando no cliente que era a mineração e esse mercado ele acabou se transformando, sendo o comprador final, justamente para ele garantir a Exatamente. procedência, né, do produto que ele está recebendo. Aquela paz de espírito, né? Você vai comprar. Inclusive, uma coisa que eu ouço muito é: Edu, eu posso dormir à noite? Eu tô comprando desse cara, eu posso dormir à noite? Eu falei, cara, você tá na mineração, você nunca pode dormir à noite. Você pode dormir mais tranquilo, mas não tem essa de não ter problema, né? Todo Não, setor de base, infelizmente, você está sujeito a ter um problema, por melhor que seja a auditoria, por melhor que seja a rastreabilidade. sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas assim, Eduardo, você já trouxe brevemente, mas em relação a investidor, comprador internacional, instituição financeira, como é que a rastreabilidade está sendo avaliada? Né? Isso tem trazido benefícios palpáveis? Você tem como chegar para um cliente potencial seu e mostrar, olha, com dados, fatos, por que isso é importante, além, claro, dele poder dormir tranquilo à noite, que já é um fato bem importante. Verdade. Mas Tem uma coisa que eu sempre falo, né, em reuniões, que o pessoal fica chateado comigo. Eu não acho que a mineração seja um setor de risco, eu acho que a mineração é um setor de alto risco, né? Ela está num patamar acima ali do... Só que todo risco é mitigável. Não é porque é alto risco, é alto retorno também, né? Se você acertar, você vai ter retornos melhores que qualquer outro setor. Então, assim, tudo que você tem de ferramenta para mitigar risco, você deve abraçar. E todo bom fundo, bom investidor, bom comprador, ele sabe disso. Então, assim, cara, a minha recepção pelos compradores, pelos investidores foi maravilhosa. Muita gente pergunta, cara, quem é você para estar auditando alguém, para estar certificando alguém? Isso é algo comum na mineração, porque a gente está muito acostumado com grandes padrões, grandes empresas, corporações centenárias, mas a gente esquece que todos esses processos, todos esses padrões, todas essas empresas começaram em algum lugar. Alguém teve que acreditar. E eu falo, cara, eu não preciso ter reconhecimento do ISO, de uma associação internacional. Eu preciso que o comprador confie no meu relatório.
E foi isso que eu comecei a fazer, né? Lá desde o começo, um ou dois confiavam em mim, o minerador também, e foi dando certo, foi caminhando. Hoje a gente tem até instituições de governo que usam o nosso relatório. Então, eu acho que quando você olha para o mercado financeiro, para o mercado comprador, para o mercado regulador, qualquer um que precise mitigar risco vai abraçar a rastreabilidade, vai abraçar a certificação, vai abraçar o ISD. Por quê? Porque você está tirando uma equação de risco daquele mundo de variáveis ali, você está tirando uma variável e está transformando ela numa constante, né? Então, assim, aquilo que podia dar o problema dele ali à noite, quando ele estiver dormindo e ele receber uma ligação, ele já não vai mais ter. Ele ainda vai ter vários outros. Você tem o risco Uhum. geológico, você tem o risco de roubo de carga, você tem o risco do teor que está aqui no Brasil não bater lá no destino. Mas, poxa, se você tirou o risco de aquilo ali não ser uma mina fantasma, ou daquela mina não ter trabalho infantil, ou daquela mina não explodir ali no Jornal Nacional, que ela jogando resíduo nos afluentes. Maravilhoso. Você tirou um risco grande da sua equação, né? Então, sim, eu diria que a receptividade por parte do mercado consumidor hoje é muito melhor do que do mercado fornecedor, tá? Aí a gente pode usar os conceitos de upstream, midstream, upstream, mas aí eu já acho que é confuso demais para o nosso mercado brasileiro, né? Vamos falar entre comprador e fornecedor, que fica mais perto aqui da nossa realidade. Em relação à instituição financeira, você já teve alguma situação em que um cliente seu, seja ou a empresa, né, produtora ou comprador, teve um financiamento facilitado Sim, em sim, relação a isso? Porque assim, a gente vê hoje ali os financiamentos verdes, né? Que tem bancos que já trazem aí, se você mostra programas de sustentabilidade e sim. tudo. Em relação específica à rastreabilidade, isso já aconteceu com os seus E isso, clientes? esse é um ponto muito legal que você tocou, porque é o seguinte: todo mundo aqui é de mineração, a gente sabe a dificuldade que é conseguir crédito dentro da mineração, se não for impossível, né? Para muita gente é impossível. Então, assim, eu tenho clientes aqui que conseguiram financiamento por causa do Certimind. Poxa, a marca me ligou, falou: Edu, você pode ceder o relatório de fulano de tal pra gente? O cara pegou, quem é da Baixada do Cuiabana já até sabe quem que eu tô falando aqui. É, o cara pegou o relatório, mandou para a marca financiou diretamente, não teve banco, não teve nada. Como era uma operação num nível muito alto, a marca falou: eu tomo esse risco. Então a marca foi lá e financiou vários caminhões, várias escavadeiras, usando, né, o fato de que ele está auditado, ele está dentro de um processo de rastreabilidade. Existem benefícios palpáveis, sólidos, não é papo para inglês ver, não, igual muita gente fala, né? Obviamente, isso não é larga escala, não é todo mundo que vai conseguir isso. Se a sua Uhum. operação não vencer um certo patamar ali, dificilmente você vai conseguir ter crédito. Mas as operações de excelência, as operações que conseguem comprovar que elas oferecem um risco mínimo para o banco, não tem por que o banco não financiar. É porque o que acontece? O banco, no fim do dia, ele quer alguma garantia que ele vai receber. Seja essa uma Sim. garantia financeira, um colateral, ou histórico da empresa, saber que ela, pelos últimos 3 anos, ela foi consistente na produção. Então, assim, cara, se você pode melhorar a sua vitrine para os bancos do mercado financeiro, por que não fazer isso, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui alguns comentários que a gente está no nosso chat Eu vi, aqui. eu vi que teve umas perguntas boas aí. Marco Túlio está perguntando aqui onde estamos errando e como podemos melhorar em direção à efetiva rastreabilidade na mineração. Muito boa. Olha, que a gente está errando, a gente sabe que a gente está errando, né? Isso aí é evidente. O nosso mercado tem uma dificuldade imensa em atrair investidores, tem uma dificuldade imensa em licenciamento, os órgãos desconfiam da mineração o tempo todo. A gente tem agora o caso do mercúrio aí dentro do Brasil, envolvendo o IBAMA. O IBAMA não sabe se está legal, se não está. Quem acompanhar essa história aí sabe do que eu estou falando. Então, assim, é um mercado de incertezas, ou seja, estamos errando. A Eu gente tem uma diria dificuldade em comunicar também, né, Eduardo? Era aqui que eu ia chegar, tá? É aqui que eu ia chegar. Eu acho que começa no nosso discurso. A mineração é tudo. Gente, isso é péssimo. É horrível. É um discurso arrogante. Você não pode falar que a mineração é tudo para uma população que já odeia a mineração. E assim, vocês me perdoem, eu sou meio sem papas na língua, eu não fico fazendo um discurso institucional. A população brasileira, infelizmente, não gosta da mineração. Cadê a nossa bancada da mineração? Está começando agora. Então, assim, eu acho que, infelizmente, ainda é um setor que tem uma certa arrogância, tem melhorado muito nos últimos anos, tem um longo caminho pela frente, mas eu acho que se a gente tirar um pouco essa soberba, esse orgulho,
Eu vou te dar um exemplo. Tem grande mineradora que hoje nunca vai deixar eu entrar dentro dela para fazer uma auditoria, porque quem sou eu para auditar uma fulana de tal? Mas, cara, eu sou um auditor independente. É diferente eu ir lá fazer uma auditoria, é diferente uma empresa pequena que está fazendo rastreabilidade, ir lá e garantir a sua rastreabilidade, de você criar o seu próprio processo de rastreabilidade. Se a gente for falar onde a gente está errando, Marco Túlio, a gente pode passar a noite aqui. Eu vou mencionar um pouquinho sobre onde a gente está errando com rastreabilidade, tá? Que é o tema da live. Cada um quer criar seu processo, cada um quer criar seu padrão. E eu comparo isso aí a fazer uma prova da autoescola com a mãe do lado sendo a instrutora. Óbvio que dentro do seu processo você vai falar que está tudo ótimo, está tudo lindo. Gente, auditoria, rastreabilidade, é independente. Você não faz dentro de casa. É inerente da coisa. Se você for olhar ali na questão da terminologia, dos conceitos, é um absurdo uma grande mineradora ter o processo de rastreabilidade dela. Ela tinha que estar usando um processo que várias usam, que o mercado reconhece. E se essas grandes mineradoras não começarem a adotar o que está no mercado, ficar ali dentro de casa fazendo dele, esse mercado nunca vai se desenvolver e você sempre vai ter pequenas microempresas esmagadas ali, né, dentro da demanda. Então, assim, é um processo que eu diria que diminui um pouco a soberba, diminui um pouco ali, né, aquela coisa de criar o seu mundinho e a gente convergir mais, globalizar mais o setor. E isso, você ter uma rastreabilidade, um processo independente, você traz legitimidade para o processo, sem dúvida, né? Então, com certeza, com certeza. Deixa eu ver aqui, o Márcio está falando, eu entendo que além da questão cultural, né, nessa dificuldade aí do mercado com a rastreabilidade, existe também a questão dos times, das licenças, do dinheiro disponível. O dinheiro nem tantas vezes é o responsável, né? O que você falou, realmente a questão cultural, né? Essa parte da licença, ele está certo no ponto de vista que quando você tem um país onde demora muito para conseguir as licenças, às vezes você não consegue o dinheiro mínimo para tocar a tua operação. Então, assim, você falar para um cara que mal está conseguindo manter a sonda lá em campo, mal está conseguindo pagar as diárias, que ele tem que ter um processo de rastreabilidade que não é obrigatório, ele vai ficar meio chateado com você, no mínimo, para não falar outra coisa. Então, assim, a gente entende que o Brasil, ele causa esse eu vou tocar de qualquer jeito, sabe? Porque eu preciso sobreviver, eu preciso fazer o mínimo. Então, infelizmente, sim, isso que ele tocou é um ponto muito certo. A dificuldade no licenciamento com certeza diminui a qualidade dos projetos no Brasil, em todos os aspectos, seja projetos operacionais e pré-operacionais. O projeto E acaba a ficando muito rastreabilidade mais caro, né? Que e o a previsto. rastreabilidade começa a ficar opcional, né? É igual obra em casa, né? Você prevê um tempo e um valor, e aí Nossa Senhora, vai embora. No final é 3x, né? 3x, a gente está brincando aqui, mas infelizmente é uma realidade, né? Que a gente precisa que seja alterada aí. O Pedro fez uma outra pergunta aqui. Se a rastreabilidade não fosse somente com foco principal no ouro, mas em todos os outros minerais, com uma campanha em larga escala, isso você acha que ajudaria? Por que hoje o foco é no ouro? Porque o ouro é o mais palpável, a gente consegue ver os problemas do ouro de uma forma mais clara. Mas a gente tem tráfico de manganês ilegal no Pará, a gente tem casterita saindo aí para todo lado, o próprio ferro, que é um negócio que às vezes é até absurdo pensar, o pessoal consegue contrabandear ferro. Então, assim, todos os minerais precisam. Água mineral, gente, por incrível que pareça, tem água mineral ilegal. Então, sim, deveriam a rastreabilidade ela não deveria ser um enfoque só do ouro, como hoje. Hoje, infelizmente, o nosso governo só fala de rastreabilidade no ouro. A gente está entrando numa fase de minerais críticos, onde se fala muito de minerais críticos. Ou seja, daqui a pouco você vai ter garimpo de lítio, você vai ter garimpo de... Eu não vou falar que tem garimpo de terras raras, que vai ser mais difícil. Mas, assim, cobre, né? Você vai intensificar o garimpo de cobre irregular. Eu acho que sim, deveria ser uma coisa em larga escala. Mas eu não vou me iludir que isso não vai... Eu não acho que isso vai acontecer tão cedo. A gente mal está conseguindo trazer a regulação para o ouro, né? Quem dirá os secundários aí, os minerais com menos impacto midiático do que o ouro. E nesse sentido, a gente sabe que tem um novo plano nacional de mineração, né? O Plano Nacional 2050 em discussão, está até aberto aí para consulta pública, e ele não traz de forma explícita esse tema.
né? Então, olhando aí para os próximos anos, como você enxerga o futuro da mineração em relação à rastreabilidade, considerando esse contexto que a gente tem hoje? Perfeito. Olha, é muito difícil falar de próximos passos, né? É muito difícil você olhar para esse lado aí. Eu diria que hoje é o seguinte, se eu pudesse resumir, o Brasil está numa convergência de ser um país exemplo em termos de rastreabilidade. Isso é ponto. Não temos muito o que discutir sobre isso. Mas a gente ainda tem muitos conflitos de interesse, começa aí, tá? Existem conflitos de interesse dentro do próprio governo, dos próprios deputados. Você tem deputado que defende uma ótica, você tem deputado que vai defender outra. Então, a forma que o nosso ecossistema foi construído, se não houver um unissono ali sobre certo tema, as coisas não acontecem. Então, assim, eu já fui mais otimista, tá, Gisele? Eu já fui bem mais otimista. Eu acho que a gente está caminhando, mas a gente poderia estar correndo, porque a janela é pequena. A janela é muito pequena e o Brasil teria como ser um protagonista, né? O Brasil tem tudo para ser um grande protagonista nessa próxima fase que a gente está vendo de mundo aí. Tem uma grande questão, né, que é a questão do time, né? O timing é essencial. Na nossa última live, a gente conversou com o Anderson Arruda, do Ministério de Minas e Energia, e a gente estava falando sensacional. exatamente disso. Cara, muito bom. O Anderson é um querido e muito bom, realmente, no que ele fala. Muito bom, muito bom. E a gente estava falando exatamente disso, né? De como que o Brasil ele vai pensar no longo prazo, mas sem perder o Não faz o time, básico, né? E é um desafio. A gente está falando aí de terras raras, minerais críticos cara, a gente não está conseguindo tirar GU do minerador de ouro aqui no interior. O cara que está com a operação que a gente faz desde que Brasil é Brasil, a gente não consegue licenciar ele. Você está falando de processos extremamente complexos, processos químicos, uma geologia nova, né, para os órgãos avaliadores. Então, assim, eu acho que a gente tinha que resolver o básico antes de... E é isso, o timing é esse. A gente tem que resolver rápido o básico para não perder a janela do momento, do que está acontecendo agora, que é exatamente terras raras, né, os minerais críticos como um todo, lítio, tem tanta coisa para a gente desenvolver aí. E o ouro está batendo recorde aí. O Brasil é um país subdesenvolvido para ouro. A gente produz pouco frente ao potencial que a gente tem, né? Realmente, o preço está explodindo como nunca Opa, teve, né, tá estourando. Batendo recorde atrás de recorde. Eduardo, o Marco, ele trouxe aqui mais uma pergunta. Um checklist básico com os pontos principais não ajudaria os pequenos mineradores a seguirem minimamente o processo de rastreabilidade? Isso não ajudaria a diminuir as falhas no processo e consequentemente, ter um setor mais sustentável? Sim. Olha, a gente tem algumas checklists que foram criadas principalmente para garimpo, né, pelas cooperativas. Eu tenho uma checklist que eu forneço para o pequeno minerador, mas o problema volta lá no começo da história. Não existe uma padronização. Às vezes eu vou cobrar do cara, eu falo, mercúrio. Aí chega um agente do IBAMA e fala, o mercúrio a gente está na zona cinzenta, eu não sei se está proibido, se não está, a gente está vendo isso aí. Então, assim, não tem clareza. Não tem clareza no que pode e o que não pode. Aí eu vou falar, por exemplo, para o minerador, falar, cara, você não pode fazer tal coisa porque está proibido. Aí chega o agente e fala que talvez, você vai causar mais confusão na cabeça do minerador do que ajudar. Então, assim, saiu agora do Ministério de Minas e Energia uma diretriz sobre boas práticas e tal. Gente, é aquela história, falou tudo e não falou nada. Tá tudo amplo, não tem nada técnico, nada no detalhe. Então, assim, seria maravilhoso se a gente tivesse uma checklist básica vindo do governo. Não adianta eu fazer a minha, não adianta o Isomines criar aí um produto, uma checklist também, o Senai faz a dele, mas aí no fim do dia, quem tem que cobrar isso aí são quem faz a fiscalização, né? Não é a gente. A gente pode criar o de boas práticas. Você vai estar dentro das boas práticas internacionais se você seguir isso. Mas como o Marco Túlio bem falou, é o mínimo. O minerador hoje ele precisa do mínimo. E o mínimo ele não quer cobrir o que não é obrigatório. E se não está claro o que é obrigatório, vai virar um Deus nos acuda, né? Como é hoje. Então, assim, hoje como que eu vou cobrar a EPI? Eu vou chegar numa draga e falar, vou ter que
essa draga está irregular porque vocês estão sem EPI. Gente, quase toda draga no Brasil o pessoal não usa EPI. É terrível. Aí você vai fechar todas as dragas do Brasil? Então, assim, existe um trabalho homérico pela frente a ser feito de normalização, de padronização disso aí. Então, sim, eu acho que a gente tem que ter uma checklist básica, já passou de hora, mas isso eu acredito que tem que vir do Ministério de Minas e Energia. Ou do Ministério de Meio Coisa Ambiente, né? institucional, né? Uma obrigação a ser Não tem cumprida. como a gente fugir disso, né? Isso, inclusive, ajuda na tal da segurança, né? No que a gente fala Com da certeza. segurança jurídica, na segurança para operar, porque é o que você falou, o empreendedor ele lida muito com essas dúvidas, né? Isso pode hoje, Incertezas, né? amanhã não pode, com essas incertezas, e isso vai aumentando o custo, aumentando o prazo, e a gente vai se tornando menos eficiente, né, o Eduardo? E um país, eu não vou falar um país, um ecossistema incerto, né? Quem vem de fora para cá fica, cara, o Brasil é o país do CIDO, talvez. Não tem nada muito certo assim. Por exemplo, hoje, você vai fazer uma cessão de uma área para um comprador. Qual que é o prazo? Em quanto tempo que esse comprador vai ter essa área no nome dele? Se alguém souber responder aí, eu vou dizer que é evidente, porque cada caso é um caso. Então, assim, é um país de incertezas. Com isso, o custo do Brasil vai só aumentando e a gente Vai vai só subindo. a gente perde aí o bonde da vez, né, Eduardo? Com certeza. Apesar de tudo que você trouxe, né, de todo o potencial gigante que o Brasil tem, toda a inovação que a gente vê surgindo na mineração, né, a Exatamente. gente tem profissionais sensacionais da mineração, assim, tem muita coisa sendo criada, mas a gente não consegue arrancar por esses fatores, né? Gisele, quem roda muito por aí, se você souber o quão o profissional brasileiro é valorizado, como a gente estava naquele evento da Arábia Saudita e era impressionante ali o assédio das empresas sauditas com os geólogos, os engenheiros que estavam lá pelas empresas brasileiras expondo, né? Então, assim, eu falo, gente, vocês levam seus técnicos para lá, vocês vão perder profissional, vocês vão perder funcionário. Os caras cata. Então, assim, o brasileiro é um cara muito rápido, é um cara que conhece vários problemas, está acostumado a trabalhar na pressão. É um profissional maravilhoso, é um profissional magnífico. E eu acho que, assim, a gente teria tudo para ser... Igual eu falei, o Brasil tem tudo para ser um protagonista. A gente só precisa se enxergar como protagonista e começar a agir como um, né? Sem dúvida. Eduardo, o nosso tempo está acabando. Deixa eu ver aqui a última pergunta, que é do Pedro. Como você vê novas tecnologias como o blockchain ou outras para rastreabilidade? O blockchain, eu já fui mais entusiasta dele, né? Nossa, eu fui um dos primeiros a adotar o R3 Corda, que foi um dos primeiros protocolos de blockchain no Brasil. Eu sou bem da galera old school do blockchain. Eu acho que o blockchain ele se perdeu um pouco na premissa, sabe? Ele ficou muito caro com essa questão de cripto, essa questão... A inteligência artificial meio que matou o blockchain, porque hoje o custo computacional está muito alto. Agora sumiu a memória do mercado, porque as empresas de inteligência artificial compraram as memórias todas. Então, hoje a gente precisa de tecnologias mais leves. O blockchain ele é maravilhoso porque ele é imutável, né? Você tem a segurança que os dados que estão ali naquele nó, eles não foram alterados. Mas assim, hoje você tem criptografia de altíssimo nível, você tem tecnologias que suportam aí essa imutabilidade, não no nível do blockchain, mas por uma fração do preço. E sim, o preço dentro da rastreabilidade, ele pesa muito. Talvez, no momento onde o blockchain estiver mais popular, mais disponível para todos, eu acho que ele vai ser um grande aliado dentro da rastreabilidade, mas eu acho que hoje, principalmente no mercado com baixa adoção, né? Igual eu expliquei, os mineradores têm uma resistência. Se você falar em custo, eles correm. Se falar em dificuldade, eles correm. Então, eu acho que o blockchain ainda tem um pouco de dificuldade em se popularizar. É uma ferramenta maravilhosa, mas eu não vejo ela tendo uma adoção em massa hoje. Já a inteligência artificial, eu acho que provavelmente a gente não vai ter rastreabilidade sem inteligência artificial, tá? Eu acho que ela vem para trazer um nível de dinamismo e eficiência para esse negócio fora da curva. Então, eu apostaria muito em inteligência artificial dentro dos processos. Hoje, infelizmente, os modelos ainda têm muita alucinação que não cabe num processo de rastreabilidade. Você não pode confiar
em um dado gerado com potencial alucinação, né, nos modelos neurais ali, eles têm ainda um pouco... Os dados não são tão confiáveis, né, os que saem de dentro da IA, mas ela pode ser um grande suporte. Eu não diria que é o meio, mas ela é um suporte para que os processos sejam mais eficientes. Bom, e tende a baratear? Vai depender. A gente viu hoje a notícia que o OpenAI está quase falindo, né? Que o OpenAI pode falir em 2027 por falta de funding. Tá estranho, o mercado tá estranho. Aí a gente tem que fazer uma live de AI, que aí o negócio vai embora. Mas, assim, a tendência sim é baratear. É baratear se não quebrar. Porque existe essa chance. Entendi. Vamos fazer uma live, então, sobre esse assunto. Então, já fica aí o convite. Eduardo, para a gente finalizar, passou super rápido, assim, mas para a gente finalizar, se você pudesse deixar uma mensagem aí para quem atua ou quer atuar no setor mineral, né, seja com rastreabilidade ou qualquer outra área da mineração, qual é a mensagem que você traz aí para quem está nos assistindo, para o público aí da Isomines? Olha, gente, o pessoal da Isomines nem me pagou para falar isso, tá? Eu tô falando de coração mesmo, mas eu acho que a principal coisa é a educação. O principal aspecto é a educação, é procurar aprender com quem já fez, é procurar aprender com quem tem respaldo. Nessa era triste de palpiteiro, pega esse pessoal aí que o Isomines está fazendo a seleção, é só professor bom, é só gente de mercado. Então, assim, eu acho que você tem que aprender com quem já fez, com quem entende, com quem tem putina na lama. Aprende com quem tem experiência e, principalmente, se mantém atualizado com tudo que está acontecendo. A gente falou de AI, a gente falou de blockchain, a gente falou de rastreabilidade, de ESG, de um monte de pauta que eu não ouvi nada disso na faculdade. Eu formei agora, recentemente, né? Nada disso foi pauta dentro da faculdade. Hoje, provavelmente, já é. Então, assim, a gente não pode ter medo da inovação, a gente não pode ter medo de adotar novas ferramentas. Eu acho que quem estiver sempre se atualizando, estiver dentro das tendências de mercado, nunca vai faltar trabalho, nunca vai faltar oportunidade. Então, é isso. Se mantenha curioso, se mantenha atualizado e se mantenha educado, principalmente, né? Busque uma educação de qualidade e não para no tempo, porque, infelizmente, é um setor de comodismo. A gente acha muitos profissionais que estão parados lá na década de 80. Então, essa seria a minha mensagem. Obrigada. Para a gente chegar num setor que a gente espera, realmente o comodismo não cabe, né, Eduardo? Não cabe. Então, mais uma vez, obrigada por estar conosco. Eu que agradeço pelo convite. Foi uma ótima conversa. Pena que a gente não pode ficar aqui mais umas 3 horas conversando desse assunto e de vários outros. Hein? O Cuiabá aqui tá me matando. Cuiabá tá quente. BH tá friozinho, então a gente aqui tá terrível. Tá no meio do termo. Eduardo, mais uma vez, obrigada. Obrigado aos que nos assistiram aí também. Fica aí o nosso convite para a nossa próxima live no próximo mês. O convite para entrarem todos no nosso site, verem quais são os nossos cursos aí que já estão disponíveis. Comecei aqui com um spoiler que a gente, nos próximos dias, já vai anunciar mais 2 novos cursos e tenho certeza que esse ano de 2026 a nossa base de cursos vai ficar muito mais robusta e, principalmente, como o Eduardo disse, com gente que sabe o que está falando, gente que fez acontecer na mineração, gente da mineração, do dia a dia da mineração, e que pode realmente agregar aí, né, todo o conhecimento que a gente precisa para transformar o setor e fazer com que o setor atinja outros patamares. Ficamos assim e nos vemos no mês que vem. Boa noite a todos.